Olá pessoal do 7º ano, aqui quem fala é a professora de Geografia de vocês, Tânia Gomes, e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que iniciamos semana passada, o capítulo 4, sobre o espaço rural brasileiro. Vamos dar continuidade. Eu havia dito que esse conteúdo ele ficaria dividido em 2 semanas, vocês já viram a primeira parte, e hoje nós vamos ver a segunda parte. Qual o objetivo da nossa aula? Temos 2 principais objetivos. O primeiro, entender a influência das técnicas sobre a produtividade agrícola. Então, a gente vai estudar aqui um pouco das técnicas agrícolas e o quão elas influenciam, né, o meio rural e de que forma o ser humano ele vai lucrar, né, se isso vai ser produtivo ou não. A gente vai ver os tipos de técnicas, umas vão ser mais lucrativas do que outras. E o segundo ponto, conhecer aspectos básicos da estrutura fundiária brasileira. A gente vai ver mais na frente. Nós temos aqui a importância do Brasil na produção mundial de alimentos, né? O primeiro ponto que eu trouxe aqui fala que o Brasil é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. Então, o nosso país ele se destaca mundialmente na produção agrícola e isso já há bastante tempo. Então, quando a gente fala dessa participação do Brasil no mercado mundial de alimentos, ela só não é maior porque os governos dos países mais desenvolvidos, dos países ricos, eles concedem subsídios aos seus produtores rurais e com isso esses produtores eles vão vender produtos mais baratos, né? Eles vão conseguir vender mais do que nós, que somos um país emergente, né? E não temos esse subsídio todo, né? Não temos essa facilidade, não temos esses investimentos, né, como países desenvolvidos possuem. Eu trouxe aqui o conceito de agronegócio, já que a gente está falando de Brasil, de maior produtor, né, aqui da América do Sul, ele se destaca aqui no continente americano. Vamos ver aqui o que seria o agronegócio. O agronegócio ele envolve toda a cadeia produtiva relacionada às atividades de cultivo e de criação de animais, né? Isso é a base da agricultura, né? Cultivo de espécies vegetais e criação de animais. Isso aí é o que a gente chama de agricultura e pecuária. E abrange também transporte desses alimentos, né, e desses animais, armazenamento, produção de subprodutos, né, produtos que vão para o setor industrial para serem enlatados, né, colocados em conserva, como é o caso de feijão, de ervilha, de milho, a gente tem aí esses exemplos, né? E na produção de gêneros agropecuários e a produção de suprimentos agrícolas. O produtor rural ele precisa de insumos agrícolas, ele precisa de fertilizantes, ele precisa de agrotóxico também em alguns casos, né? Então, assim, tudo que está relacionado à produção agrícola e o que favorece essa produção é chamado de agronegócio. Um exemplo disso são a exposição que nós conhecemos, né? Que todos os anos ocorre na nossa cidade e em muitas outras cidades vizinhas. A exposição que muita gente vai para ver os animais, para ver shows e tal, mas se vocês observarem, nessas exposições nós temos estandes de pequenos agricultores, de médios agricultores, de grandes agricultores. Vemos expostos tratores, maquinários modernos, vemos expostos aí animais, insumos agrícolas. Então, tudo que diz respeito à
questão rural você encontra em uma feira dessa, né? Em uma exposição dessa. Então, ela mostra realmente o que é o agronegócio. Nós temos aqui, entre os fatores que contribuíram para o crescimento da produção agrícola do Brasil e de suas crescentes exportações, está na diversidade de gêneros cultivados. Então, assim, a gente está falando do quinto maior país do mundo, que é o Brasil. Então, ele tem uma extensão territorial imensa. Então, consequentemente, ele vai ter aí uma oferta de terras, né, para serem produzidas aí, para serem aproveitadas. Então, a gente vai ter aí, devido ao nosso tipo climático também, tipo climático tropical, ele favorece ao cultivo de plantas tropicais, né, de frutas tropicais que nós não encontramos em muitos outros países. Então, nós temos uma diversidade muito grande de gêneros cultivados, né? E também de criações de animais. É importante destacar que o Brasil é o maior produtor e exportador de carne bovina do mundo. É importante destacar isso aí. Atualmente, a China e os Estados Unidos são nossos maiores compradores de produtos agrícolas. Aí eu coloquei aqui uma imagem, não é, da bandeira da China, representando aí o formato do território chinês, e a bandeira do Brasil, mostrando essa grande parceria que existe, porque a China é o nosso maior comprador, né? Em primeiro lugar fica a China e em segundo lugar fica os Estados Unidos. E coloquei aqui uma imagem de um navio cargueiro. Nós sabemos que não são apenas os navios, nós temos também aviões de carga, mas os aviões eles transportam um quantitativo limitado de produtos, não é? Até porque a gente está falando de um avião, mas os navios cargueiros são os que mais transportam cargas entre os países, né? Aí temos aqui um exemplo dos contêineres em cima de um navio, levando, né, transportando produtos de um país para outro. Então, eles transportam toneladas de produtos. Então, é assim, é dessa forma que o nosso país ele exporta os produtos que são cultivados, que são produzidos aqui no nosso território. Vamos agora ver quais os fatores que contribuem com o desenvolvimento da agricultura, né? A gente está falando aí de fatores que nós dependemos de certa forma, não é? Não basta só o homem querer plantar, ele precisa observar o tipo de solo, o tipo de relevo e até mesmo o tipo climático, certo? Então, assim, alguns fatores eles interferem diretamente na produtividade agrícola de forma positiva ou negativa. Por quê? Muitas vezes nós estamos em um clima muito quente e queremos plantar um produto, né, queremos praticar um cultivo agrícola, uma planta que não é adaptada a um clima quente, então vai ser difícil a gente ter êxito nessa plantação, porque é uma planta que está mais adaptada ao clima frio do que ao clima quente. Então, são esses fatores que muitas vezes dificultam, né? Dificultam o nosso trabalho. Mas vamos ver aí. O solo. Solo é a camada superficial da crosta terrestre. Ele forma-se por meio do desgaste e decomposição de matéria orgânica e também de outras rochas, né? As rochas, elas se decompõem até se esfarelar, como se diz, né? E virar o solo. Então, esse solo que nós temos, que nós plantamos, que nós pisamos, ele é resultado de um desgaste que já vem há milhares de anos, certo? O fato do solo ser fértil ou não influencia bastante a atividade agrícola, certo?
Essa questão da fertilidade do solo, ela está relacionada com a quantidade de nutrientes, né, existentes no solo e que são absorvidos pelas plantas. Quando nós nos alimentamos, né, de frutas e legumes, nós queremos os nutrientes que existem nessas frutas, só que esses nutrientes, a planta ela puxa do solo, ela absorve do solo, né? É importante destacar isso. Apesar de se destacar no setor agrícola, o Brasil não apresenta solos muito férteis, né? Isso aí é um ponto importante que eu quero dar destaque aí com vocês. Em regiões de clima tropical, como é o caso do Brasil, a umidade que está presente no solo, ela acaba aumentando a concentração de alumínio, né? Então, aumenta a concentração do alumínio e isso acaba diminuindo a produtividade. Então, em muitos casos, o ser humano precisa fazer a correção do solo. O que seria isso? Ele pega uma pequena amostra do solo da sua propriedade, caso ele esteja com dificuldade em plantar, ele pega uma pequena amostra, leva para um laboratório, né, especializado, geralmente a Embrapa, e eles fazem um estudo dos tipos de minerais que esse solo ele possui e eles vão ver qual a necessidade, o que esse solo precisa para se tornar mais fértil. Então, eles preparam um produto, preparam um remédio, né? Como vocês estão vendo nessa imagem aqui abaixo, essa pessoa jogando esse pó branco no solo. Isso aí ele está fazendo a correção do solo, ou seja, está colocando, é como se fosse um remédio para corrigir essa insuficiência, né, para corrigir essa infertilidade que esse solo ele possui, certo? Vamos lá. Outro fator é o relevo, certo? Relevos mais planos facilitam a produção agrícola, pois são mais profundos e bem drenados, e a água vai penetrar e circular com maior facilidade, certo? Então, assim, a forma do relevo é um fator importantíssimo, né, que vai influenciar na produtividade. Relevos mais íngremes são mais rochosos e mais rasos e dificultam a utilização de máquinas agrícolas. Então, é bem fácil de entender. Nessa primeira imagem, a gente está vendo uma grande área de planície, onde está sendo aí cultivado. Observe que fica mais fácil da máquina passar para colher, seja para mexer a terra. Então, é bem mais fácil. A produção agrícola ela vai ser mais facilitada devido a o solo ser plano. Na imagem 2, a gente já tem um relevo aí acidentado, né, que vai dificultar a utilização de maquinários, né, vai dificultar. Então, geralmente, as pessoas que mais produzem nessas áreas de relevo acidentado são os pequenos e médios produtores. Eles geralmente utilizam técnicas mais tradicionais, né? Porque o próprio relevo ele não contribui para você utilizar um maquinário pesado e mais eficiente, né? Então eu quero que vocês observem isso. Então, mas assim, é importante destacar que o ser humano ele desenvolve sim técnicas, né, que garantem a produção agrícola em terrenos irregulares. É importante destacar isso. Então a gente só vai, a produção agrícola só vai dar certo se for uma área de planície, área de planalto não vai dar certo. Claro que não, né? Basta o ser humano ele encontrar o tipo de meio, né? Encontrar uma maneira mais fácil dele plantar, dele mexer com a terra ali, de uma maneira mais eficiente. Ele encontrando, é claro que vai dar certo. Vamos continuar. Outro fator que vai influenciar na produção agrícola é o clima. É importante destacar isso.
Fenômenos climáticos como secas prolongadas ou excesso de chuvas podem comprometer a prática agrícola. Eu já falei isso mais na frente, né? O clima ele condiciona certos tipos de cultivos, pois alguns produtos não se adaptam a determinados tipos de climas. Agora, se o produtor ele tem dinheiro para investir, né, aí a coisa fica diferente. Por quê? Vou dar um exemplo. No sertão nordestino, nós temos a prática da fruticultura irrigada. Então, grandes agricultores do sertão, eles produzem toneladas de frutas, de manga, de uvas e exportam para fora do Brasil. Enviam, a maior parte da produção vai para a Europa. Frutas e mangas sendo produzidas em uma área de sertão. Então, assim, eles utilizam a água do Rio São Francisco para irrigar essas propriedades, né? Existe todo um sistema moderno para isso, mas é aquela questão, eles investem, eles têm dinheiro para investir, né? Temos exemplos de áreas desérticas no Oriente Médio, né? Na Arábia Saudita, por exemplo, que as pessoas estão produzindo em pleno deserto. Então, assim, quando se tem investimento, quando se tem dinheiro para fazer esse tipo de atividade. Tendo dinheiro, você consegue sim levar água para esses locais e conseguem produzir. Se é um produtor mais simples, se é um produtor que não tem tanto capital para isso, é claro que vai ser difícil para ele. Como é o caso do sertanejo, né? Que no período da seca ele perde toda a sua produção, muitas vezes os animais morrem, né? Os que ele cria para o seu sustento e para vender nas feiras. Então o sertanejo tem que fugir, tem que ir embora em período de seca, porque ele não tem dinheiro para sobreviver esse período, né? Infelizmente, quem consegue produzir mais e melhor são os grandes produtores rurais. Aqui nós temos, né, técnicas agrícolas que superam os limites naturais, aquilo que eu acabei de falar, né? Em áreas onde o clima é inóspito, as sociedades humanas elas conseguem praticar, desenvolver a agricultura, utilizando habilidades e tecnologias, né? Em locais que a gente pensaria duas vezes, né? Locais que não apresentam condições favoráveis nenhuma ao plantio. Então, assim, isso aqui é um caso de quem tem capital, de quem tem dinheiro, né? Então, são grandes produtores rurais que fazem que praticam esse tipo de atividade que vocês estão vendo aí. Agora a gente vai falar sobre a estrutura fundiária brasileira. O que seria isso? Estrutura fundiária corresponde ao padrão de organização e distribuição das propriedades rurais no território, levando em conta principalmente o tamanho e a quantidade dessas propriedades, né? Então a gente está falando aqui de um país que eu já falei aqui que é imenso territorialmente e que nós temos alguns tipos de produção. Temos a produção agrícola comercial e temos a produção agrícola familiar e de subsistência, certo? A gente vai ver essa diferença aí de produção. Nessa primeira imagem, vocês estão vendo aí várias máquinas. Isso é uma imagem típica de uma produção agrícola comercial. Então, o que está sendo produzido aí, essa colheita aí, ela vai diretamente ou para o mercado externo, para ser vendido para fora do Brasil, ou vai para o setor industrial. Exemplo, por exemplo, essa aí vamos supor que seja uma área de plantio de milho. Então, quando a produção é destinada à indústria,
Então, esse milho ele vai ser enlatado, né? Ele vai ser diretamente enviado para a indústria, ele vai ser enlatado, vai passar por todo aquele processo, né, de lavagem, para deixar ele ali em perfeito estado, os grãos, né, para serem enlatados e chegarem até o mercado para nós comprarmos. Então, essa é a produção agrícola comercial. Ou esse milho vai ser colhido e vai ser enviado até os portos, né, para serem exportados. E nós temos aqui outro exemplo, uma imagem de uma produção agrícola familiar, uma produção agrícola tradicional, que ela também é de subsistência. Então, eu queria destacar o seguinte: aquelas frutas, aqueles legumes que nós encontramos nas feiras livres e nos supermercados também, no setor ali de frutas e verduras, quem produz isso que a gente compra na feira e no mercado são os pequenos produtores rurais. Então, esses alimentos vêm dessas pequenas e médias propriedades, porque eles plantam para o seu sustento e para vender. Né, para vender. Então, essa venda é justamente na feira livre e para os mercados, para os supermercados. Porque essa produção agrícola aí, comercial, ela não vai para as feiras livres, ela vai ou para o mercado externo, como eu já falei, ou para as indústrias. Nós temos aqui outro ponto que fala da modernização agrícola, né? Aqui no Brasil. Vamos ver o que seria isso. Até a década de 60, a atividade rural ela era desenvolvida de forma mais simples aqui no Brasil. Contava com o emprego de mão de obra e predomínio de tecnologias mais simples, até a década de 60. Depois disso, criaram um termo para algumas mudanças que ocorreram no setor agrícola, isso no mundo todo. Criaram um termo chamado Revolução Verde. Essa Revolução Verde foi a modernização da agricultura brasileira, mas é importante destacar que ela ocorreu primeiro nos países mais ricos e depois ela chegou aqui no Brasil, essa Revolução Verde. Aí nós temos aqui o conceito, né, para vocês entenderem melhor do que seria Revolução Verde. Essa expressão refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas, permitindo um vasto aumento na produção agrícola. Então, como o próprio nome está dizendo aí no título que vocês estão vendo, modernização agrícola. Então, a Revolução Verde ela chegou para trazer o que seria de mais moderno na produção, porque o objetivo da prática agrícola é produzir para vender, né? O pequeno, o médio, o grande produtor, ele produz para vender. Então, o objetivo dele é esse. Ele cria os animais, ele engorda esses animais e o objetivo dele é vender essa carne desse animal. Então, assim, o objetivo é capital, é dinheiro. Então, se eu modernizo a produção agrícola, eu vou ganhar mais dinheiro, certo? Agora, claro que não é todo mundo que tem condições para realizar essa modernização agrícola, né? Quem fica para trás nesse caso aqui são os pequenos produtores, né? Geralmente os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários são eles que lucram mais, porque ele tem dinheiro para investir em algo mais moderno, né? Dentro desse conceito de agricultura aqui no Brasil, nós temos a reforma agrária. O que seria essa reforma agrária? É um conjunto de medidas que visa redistribuir as terras, alterando a estrutura fundiária de um local, no intuito de promover a produtividade e a igualdade social. Eu coloquei duas imagens aí para vocês verem, né? A primeira está mostrando aí um
uma faixa. Essas pessoas aí, elas estão, a gente está vendo que é uma passeata, né? Eles estão lutando aí por uma reforma agrária popular. E na outra imagem a gente está vendo aí um grupo de pessoas como se estivessem entrando em uma propriedade, né? Nas porteiras aí de uma propriedade rural. Então, assim, como é basicamente essa reforma agrária? O que é que o governo faz, né? O governo, ele desapropria áreas rurais que não estão cumprindo a sua função social, certo? A sua função social da terra, como se diz. E o que seria essa função social? É quando uma terra ela é improdutiva ou está abandonada. Então, quando uma terra ela é infértil, quando o dono ali possui aqueles grandes hectares, mas assim, ele tem dificuldade para plantar, então aquele fica abandonado ali. Ou até mesmo a terra ela é fértil, mas o produtor rural ele é tão rico, ele tem tanta área, né? Tantas fazendas que ele nem se preocupa, aquilo fica abandonado ali, né? Então, com isso, certo? O governo ele pode desapropriar essa terra, tomar essa terra desse produtor rural. Agora, claro que o dono ele vai receber uma indenização. Não é assim, tomar, dizer agora é do governo, você vai ter que me dar. Não é bem assim. O governo ele paga uma indenização e essas terras elas vão ser destinadas, né, à reforma agrária. Então, elas vão ser divididas e distribuídas entre famílias de trabalhadores rurais, né, que não possuem terras. Aí é onde vai entrar aquela questão dos sem terras, né, que muita gente fala, nos sem terras, né, pessoas que não têm terras, pessoas que lutam pela reforma agrária. E é importante destacar também que essa reforma agrária aqui no Brasil, ela não acontece como deveria. Por quê? A gente sabe que esses grandes produtores rurais, eles têm muito dinheiro e muitas vezes quando ele recebe uma notificação de que vai ser de que alguma fazenda dele vai ser desapropriada, ele age de má fé, né? Ele acaba pagando, né? Ele acaba pagando milhões às pessoas que trabalham nos órgãos aí do governo. Então, essas pessoas recebem suborno para deixar os processos de lado, não é? Fazer com que a coisa ande bem devagar e que não saia do papel. Então, o grande produtor acaba lucrando com isso, né? Porque o tempo vai passando e aquela terra nunca ele vai ser desapropriado, né? Ele vai perder aquilo e vai passando o tempo, passando e nunca acontece a reforma agrária como deveria acontecer, né? Infelizmente a gente sabe que isso ocorre aqui no Brasil, né? A famosa corrupção, certo? Então, pessoal, nós estamos encerrando nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós estamos concluindo esse capítulo 4, que foi dividido em duas partes, não é? Que fala sobre o espaço rural brasileiro. Vocês assistam essa videoaula sempre que vocês acharem necessária, né? Quantas vezes vocês quiserem, para que vocês possam entender direitinho. É importante que vocês leiam as páginas 11 a 19. 11 a 19 não é para estudar a primeira parte, que foi da semana passada. Então, vocês vão iniciar da 11 a 19 e vão grifar os trechos mais importantes. E depois de grifar os trechos mais importantes, vocês vão responder as atividades do livro didático, a atividade da página 20 e as atividades, né, do caderno de atividades de vocês, páginas 10 e 11. Então, essas são as atividades dessa semana, certo? Façam direitinho, estudem bastante, se cuidem, não saiam de casa e até a nossa próxima aula.